Salve, salve, amigos da hidrologia. Aqui é o professor Carlos Roberto e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como fazer uma simulação de uma propagação de cheia em um reservatório, certo? Usando um método de Puls, que é um método baseado na equação da conservação da massa, certo? Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês darem um like, né? Deixarem o seu like aí no vídeo, compartilharem o vídeo e também se inscreverem no nosso canal, porque fazendo isso, vocês vão contribuir para o conhecimento técnico-científico na área de recursos hídricos e meio ambiente, né? Uma vez que esse vídeo vai ter a probabilidade de chegar em mais pessoas da nossa área. Então, curta, compartilhe e também se inscreva no nosso canal, né, para que esse vídeo possa também chegar em outras pessoas que precisam dessa informação. Muito bem, então sem mais delongas, né, vamos direto aqui para o nosso vídeo. Bom, então na aula de hoje a gente vai então inserir um reservatório e, e vamos tentar, né, aplicar algum método de amortecimento dessa onda de cheia, certo? Que chega no reservatório. Para começar a iniciar esse projeto, eu vou partir exatamente de um projeto que a gente já construiu em uma videoaula anterior. Eu vou disponibilizar o link dessa videoaula na descrição desse vídeo, então você clica aí. Se você não viu esse vídeo, você pode ver, né? E esse projeto é um projeto super simples, né? Que consiste em uma subbacia que recebe uma chuva de projeto. Essa chuva de projeto, então, ela é convertida em hidrograma. Então, tem um modelo, né, chuva-vazão aqui na subbacia. Então, ele converte para hidrograma. Esse hidrograma ele chega aqui nesse trecho de rio, em azul, nessa seção aqui de montante. E esse hidrograma ele é propagado até a seção de jusante aqui, onde chega no exutório. Tá? Esse projeto é muito simples e é um projeto que representa, né, a propagação de uma onda de cheia, de um hidrograma de cheia. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir um novo elemento, né, que seria o reservatório, com a finalidade de amortecer essa cheia, certo? A finalidade dele é amortecer o pico, distribuir mais esses volumes, né, para que essa cheia ela não tenha impactos, né, significativos a jusante do reservatório. Então, tem vários reservatórios, né, com a finalidade de amortecer cheia, né? Então, para esse tipo de reservatórios, a gente vai fazer essa simulação, né, de amortecimento de cheia. Muito bem, como é que a gente insere um reservatório aqui no meu projeto já existente? É muito simples. Vocês primeiro têm que selecionar aqui, né, o componente de bacia, porque o reservatório vai ficar, é um subcomponente aqui do componente bacia. E aqui na barra de ferramentas, a gente vai encontrar o subcomponente de reservatório, através aqui da ferramenta de criação de reservatórios. Então é só clicar e o cursor ele já vai mudar aqui, né, para uma cruzinha, e aí é só clicar com o botão esquerdo do mouse e vai aparecer uma janelinha aqui para a gente dizer, para a gente colocar o nome do reservatório. Então coloca o nome, lembrando que tem que ser sem acentos e sem espaços, tá? O REC-HMS é um programa desenvolvido, né, nos Estados Unidos, então não está adaptado para receber caracteres especiais. Então lembra sempre disso, nome sem espaço e sem caracteres especiais, né, sem acento, enfim. Então eu vou colocar aqui o nome de reservatório, vou pedir para ele criar, e observem que o componente aqui novo foi criado reservatório. Quando eu clico em reservatório, ele já abre aqui, né, nessa área onde a gente pode definir todos os métodos, ele já abre aqui os campos, né, para que eu defina o método que eu vou utilizar. Bom, na aula de hoje a gente vai focar em um dos métodos para reservatório, que é
um método, né, de propagação dessa cheia. Então, vai ter uma cheia que vai chegar no reservatório e o reservatório vai propagar essa cheia, só que de maneira muito mais amortecida, né, em relação ao pico e os volumes mais distribuídos. Então, a gente vai usar um método de propagação de cheia no reservatório. Beleza, então existem 4 métodos aqui disponíveis no HackHMS. O padrão, né, é o método da curva de vazão. O que é o método da curva vazão? Seria o método de Pulse, né, que é um método baseado na equação da continuidade e ele também tem uma relação entre o volume do reservatório e a vazão de saída, né, do reservatório, ou seja, a descarga, né, que é o outflow, que ele chama ali, né, no método outflow, curva outflow. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter 2 informações para usar esse método. Eu vou precisar de uma relação cota-volume do reservatório, tá? Então, eu preciso de uma relação cota-volume, não nível no reservatório, qual o volume do reservatório para aquele nível de água, né, no reservatório. E também vou precisar de uma relação entre volume no reservatório e vazão de saída, que é a descarga, né, no reservatório. Certo? Então, preciso de 2 informações mínimas, né, para usar esse método, certo? Então, tem outros métodos também, né, que é especificar a vazão liberada, né, especificada. Então, você nesse método em si, ele não vai fazer um cálculo, né, você vai especificar exatamente qual é a vazão de saída. Esse é um método dos que estão disponíveis aqui, não é um método tão utilizado, né? Mas é uma das opções. E o terceiro método aqui é o método das estruturas aqui de saída, de vazão, né? Então eu tenho vários métodos, várias estruturas que eu posso definir aqui no HackHMS, né? Como vertedouros, eu posso definir eu posso definir também descarregador de fundo, eu posso definir também, por exemplo, a crista, né, da soleira do reservatório, né? Então cotas acima dessa soleira vai ter também extravasamento. Então, e também tem um método de operação baseado em regras. Então eu posso também definir vários tipos de operação, principalmente a operação a nível de comporta, né? Mas nessa opção aqui, ó, que é também as estruturas de saída, a gente também pode definir comporta nas estruturas que ele dispõe lá. Por exemplo, as estruturas de vertedouros. Nessas estruturas eu posso também informar que existe comportas ali no vertedor e eu posso ter um controle de vazão por essas comportas, certo? Então, veja o que mais se aplica para o seu caso. Tá? Agora, sim, o método da curva de vazão de saída é o mais comum, né? Porque você, como eu falei para vocês, você vai precisar de 2 informações mínimas, né? Que é a curva cota-volume do reservatório e a curva volume do reservatório descarga, né? Que é a vazão de saída do reservatório. Beleza? Então vamos usar esse método na aula de hoje e eu vou gravar outras videoaulas com os outros métodos também para mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? Então vamos para esse método aqui do Outflow Curve. Bom, nesse método, se você selecionar esse método, você vai ter alguns métodos de armazenamento do volume, né? Então, você tem 4 opções, né? De você inserir aqui uma curva volume descarga, certo? Você tem a opção também de inserir curvas, né? De cota, volume, área e descarga. Então, eu preciso de 4 informações nesse caso aqui. Tem também a opção de cota área descarga, 3 informações, e elevação, volume e descarga. Então seria a curva cota área volume, né? Essa daí seria a curva cota área volume. Bom, independente dessas opções, essas informações elas estão contidas, né, no projeto do reservatório. Então, geralmente você obtém essas informações no projeto, dessas relações, né, entre cota, entre área, entre volume e também de vazão de saída,
certo? Então, isso são informações no projeto que você geralmente você dispõe dessas informações, tá? Nesse exemplo, eu vou escolher a opção, essa opção que é uma das mais comuns aqui, que é a última, né? Que é a cota volume descarga. Então, eu vou fornecer aqui tanto uma relação entre volume e cota e outra relação entre volume e descarga, tá? Então, vamos lá. Então, vou selecionar essa opção. Selecionando essa opção, ele abre dois campos aqui obrigatórios, né? Que seria a função volume descarga, né? Vazão de saída, e uma outra função que é cota volume, certo? Então, preciso fornecer aqui esses dois campos. Muito bem. Bom, eu nesse exercício eu disponibilizei aqui dados de um reservatório hipotético com essa relação, né, entre cota e volume e vazão de saída, certo? Então vai ter um link aí, né, para que vocês possam baixar essa planilha também, para que vocês possam reproduzir esse projeto aí no computador de vocês, tá? Então, vejam que eu tenho, né, essa curva, cota-volume, e a curva volume-vazão. A curva cota-volume, a gente pode fazer um gráfico aqui, a gente vê a relação, que é uma relação direta, né? Ó. Vai aumentando a cota e vai aumentando o volume do reservatório também, né? De maneira exponencial. E o volume, a relação volume-vazão também é uma relação quase que exponencial. Então, vai aumentando o volume do reservatório, a vazão de saída que está sendo liberada também vai aumentando. Então, vocês têm essa. Coloquei aqui o gráfico, né, para a gente perceber essas relações, né, como é que elas se dão, né, como é que geralmente esse formato dessas curvas. Né, geralmente são curvas do tipo exponencial. Muito bem, como é que a gente insere essas informações no RecHMS? Bom, é bem simples ó, no RecHMS. A gente precisa vir aqui em Components e tem uma opção, né, que são um gerenciador de dados pareados. Né? Então, a gente vai clicar nesse campo aqui, nesse item, e no gerenciador de dados pareados, de par de dados, né? Então, que é uma relação de dados, né? Um com o outro, né? Então, existem várias opções, vocês estão vendo aqui, ó. E eu vou selecionar várias funções, né, na verdade, que existem aqui nessa relação, mas aqui a gente precisa estar aqui, ó, então são as duas primeiras, que é a relação cota-volume e a relação volume-descarga. Então, eu vou começar aqui pela relação cota-volume. Então, selecionei aqui cota-volume, novo, vou colocar aqui essa tabela, o nome dela de cota versus volume, criar, e ele já criou aqui uma pastinha, vocês estão vendo aqui em dados pareados, uma pastinha que vai estar essa tabelinha lá. E eu também vou criar a função volume vazão, né? Volume do reservatório versus descarga. Então vou criar aqui novo, vou chamar aqui essa função de volume versus vazão. Lembrando que não coloca acentos, né, aqui na vazão, né? Volume versus vazão. Criar também não usa nem espaço. Vou expandir aqui, né, essa pasta de dados pareados. Vamos começar primeiro aqui pela a função cota-vazão. A função cota-vazão. Tem aqui a opção, né, de entrada manual, que é a mais simples. Tem dois tipos de unidades aqui. Metros por, né, metros seria a cota em metros e o volume em 1000 metros cúbicos. E também tem a opção da função aqui, né, em pés e também o volume em pés, em acre pés, tá? Então isso aqui é no sistema americano, né? Então o sistema internacional é metro, a cota em metro e o volume por 1000 metros cúbicos, em 1000 metros cúbicos. Preste atenção, não é metros cúbicos, é em 1000 metros cúbicos. Então a gente precisa ter essas informações também nessas unidades, a cota em metro e o volume por 1000 metro cúbico, certo? Então, vamos copiar e colar só essas informações para lá. Então, eu seleciono a coluna de cota, só os valores aqui das cotas, tá? Eu vou selecionar os valores,
Vou colar lá no RecAGMS aqui na opção Table. Então, vem aqui nessa célula Elevation, né, que é cota, e dá um Ctrl V. E aí ele cola todos os valores. Aqui nessa opção do volume do reservatório, a gente vai selecionar os valores de volume, selecionei, copiei, Ctrl C e dou um Ctrl V aqui ó, na primeira célula do topo aqui do volume. Dá um Ctrl V, ele cola todos os valores, os valores ficam em azul, né, indicando que esses valores ainda não estão salvos no projeto. Então, salva esses valores aqui, ó, no salvar projeto, e aí os valores vão ficar aqui marcados em preto. Então, quer dizer que os valores já estão salvos. E aqui o gráfico, a gente consegue observar o gráfico, né? Aqui, ó, cota, volume, né? Em 1.000 metros cúbicos. Beleza, já inseri os meus dados, então, da minha curva cota-volume. Vou inserir agora os dados da minha curva volume-vazão, né? Volume-vazão, a entrada vai ser manual, a unidade de volume vai ser 1.000 metros cúbicos também, né? A mesma unidade lá da curva cota-volume. E a vazão vai ser em metros cúbicos por segundo, aqui no sistema internacional, certo? Então, vou aqui na opção tabela e eu preciso copiar os valores, né, de volume e descarga aqui nesses campos. Então, vou voltar na minha planilha Excel, vou copiar aqui a coluna volume, colar lá no, vamos colar no RecAGMS e vou copiar a vazão, a coluna vazão, opa, vou copiar a coluna vazão, Ctrl C e levar para o RecAGMS. Os valores em azuis, salvo, já fica tudo gravado no banco. E aqui está o gráfico, né, de volume versus vazão. Beleza, já inseri essas informações então no RecAGMS. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso associar essas informações ao reservatório. Então, eu vou voltar aqui ó, no reservatório, clico aqui no reservatório, no componente, e eu vou agora inserir essas informações aqui nesses campos. Né? Então, aqui na função, né, nessa função que é de volume e descarga, então eu vou selecionar aqui a função volume versus vazão, né, que eu acabei de criar, e na função cota volume, eu associo aqui a minha função, né, meus dados né, de cota volume. Aqui está em azul, né? A gente pode salvar para ele salvar para o projeto. E a gente pode também visualizar essas informações aqui para ver se está tudo certinho aqui. Tem esse botão aqui para visualizar o gráfico. Olha só. Olha a tabela, olha o gráfico. Então, realmente foram incorporadas aqui já essas informações no projeto e ao reservatório. Muito bem. Como condição inicial, o padrão aqui é o RecAGMS usar que a vazão de entrada é igual à vazão de saída, mas você pode, né, para fins de simulação em projeto, você considerar, por exemplo, um volume de espera no reservatório e trabalhar, por exemplo, com a cota inicial de elevação, ou você pode trabalhar com um volume inicial no reservatório, e aí você vai ter um volume de espera, né, para aquela onda, para absorver, né, para amortecer aquela onda de cheia, certo? Então eu vou trabalhar aqui com a condição inicial de elevação. Então eu vou definir que o reservatório ele está inicialmente na cota 185, certo? 185, se a gente observar aqui, ó, a função cota volume, deixa eu mostrar aqui para vocês, a função cota volume está aqui, 185, o reservatório vai estar aqui né, com um volume bem pequeno. Então, ele tem ainda uma capacidade de armazenamento muito grande, né, esse reservatório, porque ele vai até a cota, quase até a cota 210, certo? Então, ele está começando aqui na 185, mas a capacidade dele, do reservatório, é até a cota 210. Então, ele tem uma capacidade de assimilação grande, né, ainda de volume, em relação a volumes. Muito bem. Outro detalhe que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte: observem que tanto para a curva cota-volume e para a curva volume-vazão, qual é a variável que está relacionando essas duas tabelas? É o volume. Observem que o volume é uma informação que tem nessas duas tabelas. Então, o volume
o volume mínimo e o volume máximo, ele precisa ser compatível nessas duas tabelas, né? Eu não preciso ter a mesma resolução, né, entre o mínimo e o máximo, né, nas duas tabelas. Não preciso ter essa mesma resolução. Mas eu preciso que o mínimo, o volume mínimo e o volume máximo sejam compatíveis. O volume mínimo do reservatório é zero, né, o reservatório está seco, e o volume máximo do reservatório é esse valor aqui, 275,94. Observem que na tabela volume vazão tá compatível, né? O volume mínimo é zero e o volume máximo 275,94. Se houver uma divergência entre esses volumes mínimos e máximos, o que, é que vai acontecer? Erro no REC HMS. Vai acontecer um erro no REC HMS e você não vai conseguir fazer a simulação do reservatório, certo? Então essa é uma dica muito importante. A faixa dos valores mínimos e máximos dos volumes precisam ser correspondentes nessas duas tabelas. Muito bem, definido aqui o reservatório, eu vou fazer uma simulação, vamos ver, vou limpar aqui os logs, clear messages, e faltou fazer uma coisa, né? O reservatório ele está solto aqui, ele não está conectado aqui à minha topologia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar, né, o reservatório aqui ao trecho de rio que está a jusante, e depois eu vou conectar o reservatório aqui ao exutório. Como é que eu faço isso? Então, sempre parte do elemento que está mais a montante. No caso aqui, por exemplo, o rio. O rio, quem é que está a jusante dele? Dá um string a jusante. Quem é que está a jusante dele? Está o exutório. Então, eu vou tirar aqui o exutório e vou colocar o reservatório agora como a jusante do trecho. Salvo. Você vê lá agora que o rio agora está conectado ao reservatório, não está mais conectado ao exutório. Beleza? E eu vou conectar o reservatório agora ao exutório. Então eu clico no reservatório e na opção downstream, a jusante, eu seleciono exutório, salvo e observem agora que o reservatório está associado ao exutório. Feitas essas conexões topológicas, então o meu projeto está pronto. Vamos partir para a simulação. Para simular é muito simples, né? Você vai selecionar aqui a rodada que você criou e clicar aqui no botão de simular. Se der algum erro, a gente vai avaliar aqui e corrigir caso eventualmente apareça. Mas vamos lá. Bom, não apareceu nenhum erro, já fez toda a simulação, né? Vou clicar aqui, ó, já está selecionado o reservatório e vou visualizar os gráficos, ó, clicando aqui nessa opção de visualizar gráficos, né, para o elemento selecionado. Olha só que legal, pessoal. O que é que ele fez aqui? Ó? Esse hidrograma pontilhado é o hidrograma que chegou no reservatório. É o hidrograma de cheia que chegou no reservatório. E o hidrograma contínuo aqui, essa outra curva aqui, né, contínua, é o hidrograma que saiu do reservatório. Olha que bacana. Então, o reservatório ele fez o seu papel de amortecimento da cheia, né? Amortecimento do pico da cheia. O pico era perto de 12, o pico caiu para menos de 3, então de 12 para 3. E os volumes aqui, ó, ele distribuiu esses volumes aqui desse hidrograma, né? Então eu tenho esse volume aqui que ele distribuiu ao longo do tempo, ó. Então, fazendo, né, o reservatório fazendo esse papel, né, de amortecer o pico e distribuindo os volumes, né, para que quem está jusante do reservatório não tenha problema de enchente, de inundação, certo? Então, bem bacana, né, aqui no REC HMS, né, como você pode representar o reservatório e também a propagação dessa cheia. No gráfico aqui superior, vocês podem observar, né, aqui a linha vermelha seria o volume do reservatório e na linha azul seria a cota do reservatório. Então, o volume aqui, ó, aqui está a escala, os valores, né, aqui, e as cotas aqui do outro lado, tá? Que é para essa linha azul, beleza? Então, observe que as curvas, elas têm o mesmo comportamento, né? Porque tem uma relação direta entre cota e volume, né? Então, aumentou a cota, vai aumentar também o volume do reservatório, certo? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficar por aqui e eu prometo aí, então, gravar
outros métodos aqui para simulação de propagação de cheias em reservatórios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.